Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje é o Eric Lessa, já está aguardando para conversar com a gente. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês a capa do livro dele, é o livro que estamos lançando hoje, que é Brasil e Venezuela, uma história não bastidores da política pública brasileira diante da maior crise migratória da América Latina. Primeiramente, Eric, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Perfeito, que maravilha. Eric, agora para a gente começar então o nosso bate-papo, eu queria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é o Eric, o que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Então tá bom, eu sou o Eric, eu sou militar de carreira, completei agora no dia 10 de fevereiro 30 anos de carreira, e uma das atividades da minha profissão que eu tive a oportunidade foi trabalhar na Operação Acolhida, que é uma operação que está ocorrendo no norte do país, em Boa Vinda, estado de Roraima, para em apoio a acolher os venezuelanos que estão entrando no nosso país. Fruto dessa, eu já vou entrar um pouco no livro, mas enfim, de todas as missões que eu participei no Exército, inclusive fora do país, eu tive no Haiti também, a Operação Acolhida ela me marcou pelo caráter humanitário, tá? Porque todas as outras missões que eu participava eram operações, como a gente fala no Exército, do braço forte. E da mão amiga não tinha participado de uma tão, porque só é o lema do Exército, braço forte, mão amiga. E a mão amiga, na Operação Acolhida, ela é muito, muito característica, né? Inclusive, o símbolo da Operação Acolhida são duas mãos, em forma de concha, como se estivesse carregando os venezuelanos, trazendo com cuidado, trazendo da Venezuela para dentro do Brasil. Então, ela foi uma operação que me marcou muito, e dentro do Exército, teve um determinado momento que eu fui selecionado para fazer um mestrado na área de administração pública. E como eu já tinha escrito, eu já tinha escrito um livro tratando da Operação Acolhida, que o nome desse primeiro livro é A Missão da Minha Vida, ao ponto de que como essa operação marcou a minha vida. Eu falei, pô, no mestrado eu vou falar como aconteceu essa Operação Acolhida, como que ocorreu os bastidores. Eu basicamente dei uma volta e respondi a sua pergunta. Tudo certo, Eric. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor, conhece um pouco mais sobre a tua vida, o teu trabalho, eu gostaria de saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Foi assim, eu tive a recomendação do meu orientador. Ele falou assim: ó, seu trabalho está diferente porque eu falo sobre política pública, mas normalmente os trabalhos que falam sobre política pública, eles falam do pós-política pública, o que mudou com aquela política pública. E pouquíssimos trabalhos falam do antes, como que aquela ideia, como que surgiu aquela política pública. Então ele falou, cara, ele me deu ideia, você poderia pensar em divulgar maior esse teu trabalho, talvez fazer um livro disso. Aí eu fiquei com essa ideia na cabeça. E aí uma determinada na internet, vendo WhatsApp, apareceu para mim como que uma inteligência artificial tivesse falado, ó, oh, aquilo que você está procurando está aqui. E realmente, assim, entrei, fiz um contato, rapidamente a editora entrou em contato comigo e, enfim, foi assim que surgiu a parceria. Perfeito, eu vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro do Eric, que é Brasil e Venezuela, uma história não contada, os bastidores da política pública brasileira diante da maior crise migratória da América Latina. Aproveito e deixo um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar um link para ter acesso então à obra do Eric, Brasil e Venezuela, uma história não contada. Ali no início, tu já deu uma pincelada para a gente um pouco do que te motivou a escrever sobre essa obra.
Eu queria que tu contasse um pouquinho do teu processo de escrita e que desse um spoiler, um gostinho, então, do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Então, assim, o livro, quando eu comecei, o mestrado é de administração pública que eu fiz. Então, eu trabalhava, eu saí da parte, depois de mais de 20 e tantos anos trabalhando na parte operacional, quando eu vim para Brasília, eu moro em Brasília atualmente, eu fui para a parte administrativa, e foi meio que um baque na carreira de todo mundo. Todo militar, quando vai para essa parte administrativa, ainda mais aqui em Brasília, é um baque. E a minha ideia inicial, quando eu fiz a matrícula no mestrado, era falar sobre outro assunto, era falar sobre o que eu trabalhava na ocasião. Durante o mestrado, um professor falou muito sobre, eu tive várias disciplinas que falavam muito sobre política pública. E o assunto, eu falei, cara, eu tenho um livro que eu me identifiquei com o assunto, que eu gosto das histórias contadas pelos imigrantes. Pô, por que eu não pegar alguma coisa desse livro e as histórias e transformar, tentar entender como que chegou isso? Porque eu tinha uma dúvida, eu tinha uma coisa que me incomodava durante. Eu trabalhei na Operação Acolhida como coordenador de abrigo de refugiados. Então, eu tive um contato direto com eles, com os refugiados. E uma coisa que me chamava a atenção, eu falei, pô, a Operação Acolhida, o fluxo migratório começou, a gente pega informações, desde 2016 já tinha, o fluxo já estava aumentando. Me pega os números do CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, os números aumentaram gradativamente ao longo dos anos. Se em 2016 já tinha uma tendência grande de aumento, por que só em 2018 que a Operação Acolhida entrou em vigor? Por que não entrou rapidamente? Por que levou 2 anos o pessoal largado nas ruas de Boa Vista? Eu falei, vou trabalhar, vou pesquisar sobre isso. E aí começou um trabalho de formiguinha, buscando informações, conhecendo pessoas. Eu dei sorte de conhecer pessoas. É um primeiro spoiler, uma das pessoas que eu entrevisto do meu livro é uma servidora da Casa Civil, que ela era assistente do presidente Temer, que foi quem assinou a Operação Acolhida. Foi ele que foi o cara que starteou, né, que iniciou a Operação Acolhida. Então, ela estava ali colada com ele e ela me trouxe muita informação bacana, precisa, da fonte, realmente, de como as coisas aconteceram. Inicialmente, o governo de Boa Vista, né, de Roraima, o governo de Roraima, não era favorável à ideia, não queriam uma operação, eles também não queriam decretar emergência para ter o apoio do governo federal. Então, tudo isso foi me motivando e foi me dando ferramenta para buscar informações. Então, eu fui lá, fiz uma pesquisa de campo, conversei com um deputado estadual lá de Boa Vista, de Roraima mesmo. Tive a oportunidade de conversar com essa senhora Socorro Tabosa, que trabalhava na Casa Civil. Eu entrevistei o primeiro comandante da operação, o cara que recebeu a missão de vamos fazer a Operação Acolhida, que recebeu a missão do presidente Temer, que foi então, na época, o general Pazuello. Ele foi o primeiro comandante da Operação Acolhida. Então, com fruto dessas reportagens e parte teórica, eu consegui entender por que levou esses 2 anos do momento do reflexo maior do fluxo migratório para entrar em vigor a Operação Acolhida. O meu problema de pesquisa era esse, eu consegui entender o motivo dessa demora. Perfeito. Então fica o convite à leitura então do livro do Eric, que é Brasil e Venezuela, uma história não contada. Aproveitando que a gente está novamente com a capa dele em destaque, agora eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela e como é que foi essa tua experiência junto à editora para a criação da capa e a diagramação do miolo. A criação da capa foi assim muito muito bacana, porque eu confesso que eu esqueci o Gabriel, acho que é Gabriel, o rapaz do design que falou comigo. O primeiro momento que eu falei com ele, eu falei assim, Gabriel, estou querendo fazer isso. E muito rapidamente ele me mandou assim, o que você acha dessa ideia? Eu falei, cara, é isso que eu quero. Vamos agora só aperfeiçoar para a gente poder fazer um negócio ficar mais em destaque. Então, a capa ela tem as duas bandeiras, né, tanto da Venezuela quanto do Brasil,
Inicialmente, essas estrelas que fazem parte da bandeira da Venezuela não estavam na capa. Eu falei, pô, puxa mais para o centro da bandeira da Venezuela para a gente ter a figura dessas estrelas aparecerem e tal, o nosso Ordem e Progresso aparecer da nossa bandeira. Aí ele teve a sacada de botar o fundo atrás dessas imagens das bandeiras, tem como se fosse um mapa. Então, tem as coisas. Então, isso ficou muito bacana. Então, ficou assim. E para não ficar aquele amarelão da nossa bandeira, ele deu esse tom de sépia, né, na capa. Então, e foi muito rápido no sentido de que ele, logo na primeira ideia que ele fez para mim, primeiro esboço, né, ele atingiu o que eu estava pensando. Então, eu fiquei muito satisfeito com a capa, muito satisfeito mesmo. Em relação ao miolo, foi um trabalho de sempre verificando o que poderia ser feito para. Eu já recebi praticamente o trabalho pronto, algumas coisas que eu fui melhorando. Uma das características desse livro, talvez eu não vi isso antes, ele tem uns anexos bem compridos. E esses anexos são fundamentais, porque são as entrevistas na íntegra das pessoas. Tem uma ação ordinária do Estado da União, então tem essa ação que eu tive que incluir para poder justificar algumas coisas em relação a uma das discussões que tinha em relação a colocar ou não a operação política, ser implementada ou não, é que o Estado de Roraima alegava que o governo federal não repassava recurso para cuidar dos venezuelanos. E o governo federal, sim, não, a gente passava. E como ficava o disse, me disse, eu achei realmente existia uma ação do governo federal mostrando aqui, nós temos o repasse. Eu achei tudo isso na internet, com a ajuda de um pessoal que tem acesso, que precisa de um advogado para acessar esse documento. Então, assim, isso foi muito legal, a inclusão desses anexos no livro, que inicialmente, mas vai colocar, não vai, porque faz parte, quem for ler o livro vai entender que é necessário ter esses anexos. E foi muito bacana, porque não teve... o pessoal entendeu, o pessoal da diagramação entendeu essa necessidade e transformou o anexo parece que quase um novo capítulo do livro. Ficou bem bacana. Que bacana, que bom receber esse feedback por parte do autor, em que aquele desejo, o anseio dele referente ao livro realmente foi atendido e o pessoal conseguiu entender bem a tua ideia e o que tu desejava. Só vou colocar aqui novamente em destaque a tela para dar um recadinho para o pessoal que nos assiste, que dependendo da rede social em que vocês se encontram, ou aqui em cima ou aqui embaixo, vocês vão encontrar o link para ter acesso então ao livro do Eric, Brasil e Venezuela, uma história não contada, os bastidores da política pública brasileira diante da maior crise migratória da América Latina. Agora nos dirigimos ao final do nosso bate-papo e eu gostaria, Eric, que tu deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja um livro autoral, seja a publicação do TCC, do mestrado ou doutorado, porém por algum motivo ainda não fizeram. Sim, eu vou contar uma historinha. Tá? A minha mãe, falecida já, ela era escritora. Ela foi da Academia Alagoana de Letras. Então, assim, E quando eu vi os livros que ela escrevia, eu falava assim, cara, eu era novo, né? Eu falava assim, pô, tem que ter muita vontade de escrever. E assim, hoje eu posso falar, eu estou indo para o segundo e estou partindo para um terceiro livro, eu tenho que começar. Então, assim, você começou, vai fazendo devagar, você não precisa, no caso esse meu segundo livro, que foi, eu tinha um prazo, que era o prazo da entrega do trabalho final do mestrado, mas assim, se você tem vontade, comece. Comece a escrever, que aos poucos você vai trabalhando, você vai se empolgando, você vai vendo o seu volume de informações crescendo, e aí quando você está com um volume que você acha, pô, será que dá para fazer um livro? Quando você pega esse teu material bruto e coloca numa editora, coloca no pessoal que trabalha, que entende com isso, eles transformam aquele teu material bruto num diamante lindo. Então, assim, eu recomendo para você, a pessoa que está com vontade, começa a escrever. Essa é a minha dica. Começa a escrever, que devagarzinho, quando chega o momento, você vai ver que você está com um trabalho bacana, que aí você... Questão, né? Você quer
No meu caso, é satisfação pessoal. Lógico, estou vendendo livro, vai ser bacana, mas a satisfação de você ver uma obra publicada é muito bacana. É o teu trabalho que está ali e fica para gerações, né? Eu estou falando aqui dos livros da minha mãe. Daqui a alguns anos vai estar os meus filhos falando do meu livro. Então, assim, comece a escrever. A minha dica é essa: comece a escrever. Fica o recado então do Eric para você que ainda, por algum motivo, ainda não deu esse primeiro passo para publicar o teu livro, a tua história. De repente tem alguém aqui nesse mundo que deseja ter acesso ao teu conhecimento e como ele mesmo falou, ele fica para gerações, muitas pessoas, os seus filhos, seus netos, enfim, sua família, outras pessoas vão ter acesso ao teu trabalho e fica a tua marca então para a história. Eric, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Nada, eu que agradeço. Foi uma parceria muito bacana e, como eu disse, eu estou começando a colocar no papel o terceiro. Quem sabe não vamos fazer novas parcerias. E a gente te aguarda, Possivelmente. então, para fazer esse lançamento do próximo ou próximos livros também. Ok. Obrigada novamente, Eric. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada. Aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse e pode colaborar com a tua pesquisa, quem sabe até com a tua vida. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.